que cabe aí, se você quiser adicionar isso na mensagem, sinaliza para eles que é uma conversa sobre com foco maior, né, em HDs, SSDs e LTO, tá? Beleza. Ok. Bom, vamos lá, o pessoal já está entrando, então acho que a gente já pode começar. Tem aí 20 pessoas, né? A gente já pode estar dando início, enquanto as outras pessoas vão entrando com o decorrer da reunião. Boa Fechou. noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Tech. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial o Oswaldo e o time da Pandis que está aqui com a gente hoje. É um momento muito oportuno de nós estarmos falando de um tema aí que fala de hardware, fala de disco, né? Coisas que precisamos estar antenados e saber. Uma oportunidade única também de conhecer um pouco mais das soluções da Pandisk. Acho que muitos já ouviram falar em alguma forma. Então hoje é mais esse momento mesmo da gente bater um papo, trocar ideias, conhecer um pouco mais das soluções, se aprofundar de fato, né? Estamos vendo aí 34 anos já trabalhando com esse tipo de negócio, então realmente é um marco histórico. E agradecer a todos aí pela participação. Já adianto para quem desejar, quiser propor novas webinars, novas reuniões dessa, fica à disposição para contatar a gente, né? Eu, a Raíssa, o pessoal da Tec à disposição. E também peço que vocês possam abrir as portas aí para o pessoal da Pandisc, poder entrar em contato com vocês, pedindo uma agenda, pedindo para bater um papo. A gente sabe que é importante, né? Esse momento de diálogo. A gente sabe que às vezes nosso dia a dia é corrido, mas é importante que a gente. Boa noite, Vitor. É importante que a gente também entenda que dessas reuniões aqui podem sair grandes projetos, grandes oportunidades, e até que ela tem, ela tem esse viés, né? Até que ela tem esse viés de juntar os parceiros com os nossos profissionais e fazer com que negócios aconteçam, melhorias aconteçam dentro das empresas de vocês. Então, a ideia é sempre estar fazendo esse tipo de atuação, sempre esse processo de estar melhorando, evoluindo, fazendo com que as coisas aconteçam cada dia mais. Beleza? Então é isso, minha fala é bem rápida. E também receber todos vocês aí. Oswaldo, fica à disposição, a casa é tua, eu vou estar por aqui, qualquer coisa me chama. É, Conduz da forma que tu achar melhor, como tu acha que pode ser feito, e a gente está à disposição para estar contribuindo e crescendo cada dia mais. Beleza. Obrigado, Wesley. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Bom, em primeiro lugar, eu acho que cabe agradecer a Tech, né, o Wesley, a Raíssa, que abriram essa oportunidade aqui para nós, tá? Para Auri, tá? A Auricélia Alves, da Millennium Telecom, tá? Que foi ela que fez a minha aproximação, ou a aproximação da Pandisk com a Tech, tá? Muito obrigado, Auri. E de antemão já adianto que
O acordo que nós construímos com a Auri é para Millennium Telecom ser o nosso braço, tá? um braço de Pandisk para o Amazonas, também em especial para a região de Manaus, né? Mas para o Amazonas, tá bom? Obrigado mesmo, Auri. Antes de entrar aqui no conteúdo, uma palavra muito rápida aqui, tá? Os primeiros 2 minutinhos aí, me policiem, por favor, tá? Sobre Pandisk, quem é Pandisk, né? Deixa eu explicar direitinho para vocês, tá? Conforme o Wesley já tinha sinalizado, é uma empresa que no ano de 25, né, 2025, completa 34 anos, tá? A Pandisk é uma empresa especializada em serviços de reparo, tá? Reparo eletrônico. É uma empresa focada no reparo de partes e equipamentos Enterprise Class, tá? Então a Pandisk tem capacidade técnica para reparar motherboards de servidores, de storages, workstations, fontes de alimentação, controladoras, partes, né, desses equipamentos, servidores, storages, workstations, tá? Planta no Brasil, planta nos Estados Unidos, é o que sinaliza esse primeiro slide aqui, tá? Uma segunda planta lá no Texas, que é essa da esquerda aqui, da foto da esquerda, que é enorme, enorme, muito grande, muito bem equipada. A da direita, aqui na direita do slide, uma série de fotos da planta aqui do Brasil, que está aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, na região de Guarulhos, estrategicamente do lado do aeroporto de Guarulhos, também. E um pouquinho mais sobre Pandisk, tá? A Pandisk ela tem uma série de certificações, não só as ISO, não só as mais tradicionais, tá? Mas certificações ISO para qualidade, meio ambiente, certificações voltadas para ESD e as certificações IPC, que talvez alguns de vocês não conheçam. Tá? Deixa eu só ficar atento aqui, pessoal, também para o WhatsApp, que às vezes chegam aqui questionamentos e alguns toques finais, mas quando eu falo de certificações IPC da Pandisk, tá? Essas são certificações voltadas para solda e retrabalho. Essas são certificações fundamentais para que possamos atender alguns dos clientes-chave que a Pandisk tem, tá? Para que vocês tenham ideia da importância dessas certificações IPC, a Pandisk também é um multiplicador, ela pode certificar, tá? Tem 2 empresas no Brasil que são certificadores de IPC. Uma delas é um estaleiro, tá, voltado para a construção de navios, né? Então processos de solda são absolutamente fundamentais, e a outra é a Pandisk, tá? E eu falei de certificações voltadas para ESD, né? Eletricidade estática. No caso da Pandisk, o prédio é certificado como livre de ESD. E lá na planta, piso condutivo, ar ionizado, dispensado em algumas das bancadas, um controle ultra rígido das questões ligadas a ESD. Um trabalho muito, muito rígido. Certificações, sistemas, controles, processos. É uma empresa de engenheiros, tá? Então, muito, muito rígido. Todo o trabalho muitíssimo sério. Tá? Alguns dos prêmios que a Pandisk ganhou aí ao longo desses anos todos, em especial com a Dell, que é o maior cliente dentro de casa. A Dell é um cliente da Pandisk há mais de 20 anos, nós atendemos a Dell no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Já ganhamos uma série de prêmios, a relação é excelente com a Dell. Reparamos equipamentos Enterprise para Dell. Tá? Alguns dos clientes, acho que os meus 2 minutos já foram, né? Mas vamos lá. Alguns dos principais clientes aqui, muitos dos nomes absolutamente dispensam apresentação, né? Alguns dos maiores fabricantes do mundo de servidores, storages e afins, tá? Alguns nomes que talvez alguns de vocês não conheçam, por exemplo, como Evernex, Big Blue. Essas são empresas especializadas em gestão de grandes parques de TI. Tá? Lidam com gestão de parques, locação de equipamentos, sustentação de operações. Nós temos clientes com esse perfil também. Tá? Quando vocês veem aí Volvo, Volkswagen, nós atendemos essas montadoras, né, esses fabricantes de carros, com equipamentos da Getac, que são tablets e notebooks rugged. Tá? A Pandisk é o braço que toca toda a operação da Getac no Brasil. Né? A Getac não tem escritório no Brasil, então RMA, garantia, todos os processos
ligados a GTAC, ficam sob responsabilidade da Pandisk no Brasil. JP Morgan, que é um banco de investimentos, né, Field Services, nós já atendemos com Field Services o JP Morgan e todos esses outros clientes que vocês veem aí, tá? IBM, Akamai, de servidores, Quantum e por aí vai. Último slide de Pandisk, só para sinalizar que esses são os principais produtos que nós reparamos, tá? Motherboards de servidores, storages, drives LTO, backup de fita e suas libraries, tá? E switches. A Pandisk tem capacidade técnica, pessoal, para reparar desde um controle remoto de um portão automatizado até equipamento do contexto da indústria aeroespacial, tá? Satélites, o que seja, os mais complexos equipamentos eletrônicos que vocês puderem imaginar. Temos o skill técnico, temos as certificações, temos time de engenharia, um trabalho muito sério, tá bom? Oswaldo, vamos para o conteúdo, né? Então, pessoal, a nossa apresentação começa aqui, ó, né? Então, a saga dos HDs continua. Antes de mais nada, né, para quem talvez não tenha essa referência, por que eu vou começar falando de HDs e SSDs, tá? Porque eu trabalhei quase 8 anos para Seagate como especialista de produto, então meu papel lá era ministrar treinamentos, orientar a distribuição, revendas, VARs, integradores, pessoal de projetos, infraestrutura, data centers e por aí vai, sobre HDs e SSDs, tá? Então toda uma bagagem aí, obviamente é preciso policiar aqui o tempo, tá? A ideia é que essa conversa não seja muito longa, tá? A ideia não é torturá-los aqui com uma apresentação muito longa. Mas partindo para o primeiro tópico aqui, que são os HDs, né? Eu até coloquei aqui o título. A maior parte do material está em inglês, tá? Para vocês não estranharem. Quase todas as fontes que eu consultei, que eu estudei, a documentação, tudo isso geralmente está em inglês também, mas nada que vá criar qualquer dificuldade aí para vocês que são profissionais do contexto de TI. Também eu até coloquei esse título, essa piadinha aí, And the Spinning Rust Saga Continues, né? A saga dos HDs, que lá fora o pessoal chama de Spinning Rust, né? Parece depreciativo, mas é a referência que a indústria usa lá fora, uma das. Então, sobre os HDs, o que é importante entender, né? Uns pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Existe a preocupação da indústria, quando eu digo indústria, os fabricantes e todo o ecossistema em torno dos fabricantes, tá? De avançar com os HDs em capacidade e performance. Não é isso? Tá? Vocês fiquem à vontade para colocar questionamentos e pontos que vocês acreditam que vale abordar, mas fala-se muito dos SSDs, né? Como eu disse, eu trabalhei quase 8 anos para Seagate e ao longo de todo esse tempo fala-se muito dos SSDs. É óbvio que os SSDs são importantíssimos, todos nós queremos ter SSDs nos nossos notebooks, nos nossos workstations. Falamos de HDs basicamente quando falamos de servidores, talvez ilhas de edição, algumas workstations e por aí vai. Alguns equipamentos NAS, storages, né? Mas para as nossas máquinas de uso pessoal no dia a dia, todos queremos SSDs. Mas é importante entender o seguinte, os HDs seguem muitíssimo relevantes, a capacidade total fornecida pela indústria, tá? Olha que interessante isso, tá? Ainda que o número de unidades de HDs, ano após ano, segue diminuindo, esse número segue caindo, tá? A capacidade total entregue, ela segue aumentando. Tá? A capacidade média dos discos fornecidos vai aumentando ano após ano, tá? Digo, por unidade. Consequentemente, a capacidade total em exabytes. Tá? Nós falamos de terabytes, depois petabytes, então exabytes. A capacidade total fornecida pela indústria em exabytes, ela só cresce ao longo dos anos. Tá? Todos sabemos bem disso, particularmente aqueles que lidam com data centers, que têm algum envolvimento com infraestrutura de data centers. Nunca houve tamanha demanda por mais e mais capacidade. Então, em função disso, os HDs vão seguir muitíssimo relevantes
eles seguem evoluindo, tem alguns avanços importantíssimos relacionados à capacidade e performance de HDs, algumas dessas mudanças acontecendo nesse momento, ou recentemente, ou nesse momento, tá? E não há meio, tá? Não há meio, tem alguns que vão fazer uma boca torta, assim, quando me ouvem falar isso, mas não há meio, num horizonte próximo, talvez no médio prazo, tá, dos SSDs substituírem efetivamente toda a capacidade fornecida em hard drive, em HD no mundo. Quando você soma todos os fabricantes de memória flash, tá, os principais, a Samsung, que de longe é a maior do mundo, tá, a ordem talvez eu não me lembre aqui de cabeça absolutamente, mas Samsung, a Toshiba, a SK Hynix da Coreia, né? A Micron Technologies, né? Todos esses nomes importantíssimos. Hoje tem alguns outros fabricantes novos aí no contexto, alguns chineses, inclusive como a YMTC, tá? A YMTC. Quando você soma todo mundo que produz memória flash, memória de SSD, soma tudo aquilo que eles produzem no ano, tá? Não há meio, esse número está muito longe, tá? De tudo aquilo que é entregue em hard drive, em HD, tá? Então não há capacidade de produção hoje, somados todos os grandes fabricantes de flash, memória NAND flash, que possa fazer frente ao que é entregue para os usuários, para as empresas, para os data centers em HD. Também, e está muito longe disso ser possível, né? Seria necessário aumentar muitas vezes a produção total de memória NAND flash. Então, de novo, os HDs vão seguir relevantes, muitíssimo importantes, eles vão seguir evoluindo, tá? Alguns avanços dos últimos tempos aí são impressionantes, tá bom? Oswaldo, jura que você vai fazer toda a apresentação nesse slide? É isso mesmo? Não. Tá bem? Isso aqui era só para sinalizar que vocês conhecem bem esses dispositivos aqui, certo? Então, a gente pode dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse gráfico já tem uma certa idade, mas ele é muito importante, tá? Isso aqui saiu do site da ASTC, né, que é a Advanced Storage Technology Consortium, né, que é um consórcio formado por esses caras aqui, ó. Por esses caras aqui do lado direito do slide. Inclusive, algumas mudanças importantes já aconteceram nessa lista aqui. Estava repassando isso hoje, falei, olha só, eles precisavam dar uma atualizada lá no site, mas ok. Quando você fala, por exemplo, aqui ó, de Hitachi Global Storage Technology, né, a HGST, esses caras não existem mais, né? Esses caras foram comprados pela Western Digital. Tá? A HGST hoje é parte da Western Digital, é uma divisão da Western Digital. Tá? Quando você fala da Zyratex, Zyratex é um... Eles desenham e constroem storages. Essa empresa foi comprada pela Seagate há alguns anos. Tá? Então a Zyratex como uma companhia independente não existe mais. E a Intevac, talvez essa aqui bem desconhecida, né, para a maioria do pessoal de TI, a Intevac, que constrói equipamentos que são críticos na construção dos platters, das mídias dentro dos HDs. Os equipamentos da Intevac, eles são importantíssimos no processo de deposição de certos materiais nas mídias para efetivamente fabricar os discos metálicos que vão dentro dos HDs. Em alguns casos não são discos metálicos, em alguns casos são feitos de vidro, por incrível que pareça. Né? E aí com aqueles coatings, né? Aquelas coberturas que são uns layers ultra finos de uns poucos átomos de espessura, às vezes, com toda uma série de compostos metálicos, compostos químicos com propriedades magnéticas muito específicas para viabilizar a construção dos HDs. Né? Então, Intevac. A Intevac foi comprada pela Seagate bem recentemente. Tá? Isso aqui foi uma jogada importantíssima. Vocês vão entender ao longo da apresentação. Então, um roadmap da ASTC que mostra quais as tecnologias de gravação, tá? As tecnologias de gravação e de construção dos discos que eu mencionei, das mídias dos HDs, previstas aqui no roadmap desde o início dos anos 2010, né, até o momento atual. Né? Todas as tecnologias que vieram evoluindo aí, falava-se de PMR, que é
Perpendicular Magnetic Recording, né? Gravação magnética perpendicular, né? Em que os campos magnéticos ficam em pé na mídia, né? Não mais deitados, como bem lá atrás, né? Se nós voltarmos aí talvez uns 18 anos, as mídias usavam campos magnéticos, explicando de uma forma bem simples, que ficavam deitados. Com o PMR surgiu a possibilidade desses campos ficarem em pé. Então a densidade da mídia aumentou muito. Muito mais bits por polegada quadrada de mídia, né? Para aumentar a capacidade dos HDs, eu preciso de mídias mais densas, mídias onde eu gravo mais bits de dados por polegada quadrada. Só para nos localizarmos aqui, pessoal. Pensa lá, uma polegada, 2,54 centímetros. Então, 2,54 por 2,54, um quadradinho bem pequenininho, né? Dentro desse espaço, bilhões de bits de dados gravados ao longo dessa última década, tá? Até mais, década e meia. Agora, mais recentemente, já começamos a falar de, ao invés de gigabits por polegada quadrada, terabits por polegada quadrada. Passamos da casa de 1 trilhão de bits gravados em uma polegada quadrada de mídia. Então, lembra sempre, a densidade vai aumentando fortemente. Quanto mais densa a mídia, maiores as capacidades totais que eu tenho nos HDs, né? Todo mundo vai lembrar aí dos HDs que usava há 10, 15, 20 anos atrás, né? Talvez alguns de vocês não, que são jovens, né? São jovens, mas densidade das mídias aumentando, novas capacidades vão surgindo. Falava-se de PMR, depois um PMR, PMR, né, gravação perpendicular aprimorado, e logo depois disso, Hammer, tá? Essa sigla aqui, HAMR, tá? Nós falamos Hammer, tá? O americano adora isso, né? Hammer significa martelo, né? Mas aqui no caso uma sigla, tá? Que é Heat Assisted Magnetic Recording, ou gravação magnética assistida por calor. Tá? Isso daqui é importantíssimo. Isso aqui, essa tecnologia trouxe aí algo que é revolucionário mais recentemente para a construção dos HDs. Tá? Quando eles falam de CAGR, isso aqui é Compound Annual Growth Rate, né? É o crescimento ano após ano na casa de 30% na capacidade total das mídias em função dessas novas técnicas de gravação. Obviamente, esse roadmap atrasou, tá? Esse roadmap foi construído há mais de década, ele atrasou, e o que nós temos hoje sendo implementado agora, os discos sendo entregues, produzidos em massa, né, eu diria, produzidos em quantidade, é o Hammer. Então, o HDMR, né, o Heat Dot Magnetic Recording, talvez um pouquinho para frente. Na certa, esses dispositivos já existem, eles só não são entregues ainda para os data centers, para as empresas, para os OEMs, tá? O que fabricantes como a Seagate, a Western Digital. Oswaldo, lembra que isso aqui não é um treinamento da Seagate, você pode falar dos outros fabricantes, né? Então, a Seagate, a Western Digital e a Toshiba, todos eles hoje já têm discos que usam tecnologia Hammer. Tá? Historicamente, quem investiu mais pesadamente nisso aqui foi a Seagate. Tá? Essa documentação é pública, ela está na internet. Foi a Seagate, todos os demais fabricantes, de uma forma ou de outra, já estão trabalhando nessa tecnologia, entregando produtos com essa tecnologia, mas quem realmente está produzindo isso em massa e entregando já há alguns anos é a Seagate, porque ela foi a que mais investiu nisso ao longo dos últimos 20 anos, tá bem? Então, técnicas de gravação, elas vão evoluindo, a capacidade total por mídia, por platter dentro do HD aumenta, a capacidade total aumenta, e de forma bem significativa para os próximos anos, tá bem? Eu fiz questão de colocar isso daqui, ó. Repara que depois do roadmap, ó, dois papers. Isso aqui é material de pesquisa, tá? Material que é colocado em sites científicos, revistas científicas, revistas de física. Essa aqui, no caso, é a Applied Physics Letter. Por que você colocou isso aqui no PPT, Oswaldo? Só para sinalizar, ó, esse documento foi entregue para publicação em outubro de 2015,
tem quase 10 anos que esse documento foi entregue para essa publicação aqui, ó, o Applied Physics Letter, tá? Repara que aqui eles falavam, pessoal, de Heat Assisted Magnetic Recording of Bit Patterned Media, além, né, beyond, além de 10 terabits por polegada quadrada. Eu vou dar 2 números para vocês se localizarem bem direitinho, tá? Eu comecei a trabalhar para a Seagate em novembro de 16, dia 1º de novembro de 16, tá? E naquele momento, o que eu, pesquisando documentos, já me preparando para os treinamentos, era esse meu papel, né? O que eu encontrei? Que as mídias mais densas que a Seagate conseguia construir naquela época, quando eu falo mídias mais densas, é o disco dentro do HD. Hoje nós temos HDs que tem 10 discos dentro dele, até 11 discos dentro dele. A Western Digital tem construído alguns HDs que tem 11 mídias no seu interior. A Seagate até aqui designs com 10 mídias. Não que isso seja uma desvantagem significativa, vocês já vão entender onde é que está o porquê dessas escolhas, né, por parte de cada fabricante, tá bem? Mas no caso da Seagate, as mídias, os platters dentro do HD mais densos que ela tinha, eram platters de 752 gigabits por polegada quadrada. Eu nunca mais esqueci esse número. 752 gigabits por polegada quadrada. 752 bilhões de bits por polegada quadrada de mídia. 752 bilhões de bits. Agora, mais recentemente, há pouco menos de um ano, tá? Quando eu saí do projeto de Seagate, fui trabalhar no time de Pandisk também, as mídias mais densas que eu encontrava documentação pública, né, no site da Seagate, material sobre determinados discos, determinados HDs, eram mídias de 1,33 terabit por polegada quadrada. De novo, pessoal, 752 gigabits por polegada quadrada para 1,33 terabit, quase dobrou a densidade da mídia. Tá? Então, por aí vocês começam a entender como que as capacidades dos HDs foram crescendo ao longo desses quase 8 anos que eu fiquei lá. Tá? Então, guarda esse número, 1,33 terabit por polegada quadrada. Olha do que esse documento aqui fala. Ó. Gravação magnética assistida por calor numa mídia bit patterned, além de 10 terabits por polegada quadrada. Isso aqui é um documento científico, né, explorando materiais, técnicas de gravação, os obstáculos a serem superados, tá? Materiais, propriedades magnéticas desses materiais. Nossa, é riquíssimo esse material, né? Acima de 10 terabits por polegada quadrada. Um segundo documento, ó. Esse documento aqui é de 2008, tá? Olha que impressionante. Então, são 17 anos atrás, tá? Material de revista científica, pesquisadores, né, da área de engenharia de materiais, falando de gravação magnética assistida por calor, há 17 anos atrás, tá? Pois bem, aí em cima disso, Seagate vem trabalhando já há mais de 20 anos. Tá? Os outros fabricantes, talvez um pouco mais recentemente, tá? Eu entendo que Seagate teve uma vantagem de uns poucos anos, talvez pouco menos de uma década de vantagem. Depois disso, outros fabricantes, até porque todos eles são associados a consórcios de pesquisa e desenvolvimento. Em algum momento eles acabam trocando tecnologia, acontecem fóruns e discussões técnicas entre engenheiros, pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, alguma vantagem para a Seagate, logo depois os outros fabricantes acompanhando isso aí e desenvolvendo também suas pesquisas em cima dessa ideia de gravação magnética assistida por calor. Qual era a necessidade? Né? A de sempre. Maiores capacidades, maior densidade de mídia. Trabalhou-se em cima do quê? Novos materiais, novas técnicas de gravação, novas cabeças de gravação. Tá? Recording heads, tão importantes, né? Cabeças de gravação. Deixa eu só fazer um ajuste mínimo aqui. Feito. Tá aí. Então, em cima dessa tecnologia, em cima do Hammer, da gravação magnética assistida por calor, aí um roadmap da própria Seagate,
Tá? Esse aqui já pega uma janela bem mais próxima, né? Começando ali em 22. Isso aqui acerta números dentro de laboratório, tá? Não necessariamente já disponíveis em produtos, já colocados em produtos comercialmente disponíveis, mas em lab. Né? Lá em 22, 2 terabits por polegada quadrada, ou perdão, 2 terabits por disco, por mídia, 2 terabytes por mídia em 22. 2.2 terabytes por disco, 2.4, 3 terabytes em 24. Tá? Vocês vão ver que produtos que a Seagate está entregando nesse momento entregam isso. 3 terabytes por platter, por disco, tá? Ou pouco mais que isso. Entre 25 e 26, a expectativa de discos de 4 terabytes. Lembra do que eu falei há pouco? Que dentro de um único HD eu posso ter 10 discos, 11 discos. Se cada disco, cada platter me entregar 3 terabytes, 4 terabytes, quais as capacidades de que eu estou falando aqui? Estou falando de HDs de 30 teras, 40 teras potencialmente. Tá? E a expectativa da Seagate de entre 27 e 28, tá? Eu colocaria algum atraso pequeno nesse roadmap, tá? Talvez muitíssimo otimista, não um atraso pequeno, nada enorme, mas algum atraso nesse roadmap com relação a produtos efetivamente disponíveis para nós, né, na ponta, que podem ser comprados e colocados dentro de servidores, storages e outros tipos de equipamentos NAS também. Então, um avanço tremendo aqui, em cima de Hammer, tá? Aí aqui algumas das tecnologias sobre as quais se trabalhou, né, um pouco mais cirurgicamente. Deixa eu só fazer uma mudança mínima aqui. Ok, se vocês quiserem, como eu disse antes, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, levantar algum outro ponto, vocês fiquem à vontade. Eu chaveei aqui para ver se tinha alguma movimentação no chat, tá? Então, alguns dos componentes sobre os quais os fabricantes trabalharam aí fortemente ao longo dessa última década e meia, pelo menos. Então, uma nova liga metálica passou a ser desenvolvida. Hoje, os HDs de capacidade mais alta que os fabricantes têm, em especial, de novo, em especial a Seagate. Tá, pô, Oswaldo, mas só Seagate? Bom, eu conheço mais cirurgicamente o trabalho de Seagate, porque eu trabalhei lá. Tá? Eu sei que outros fabricantes também desenvolveram materiais como esses, como eu disse, com alguma janelinha de vantagem para Seagate. Tá bom? Por isso que existe uma certa tendência que eu mencionar mais fortemente Seagate, tá? Porque é o que eu conheço melhor, um pouco mais em profundidade. Então, eles trabalharam em cima desse material aqui, o que eles chamam de Super Lattice Platinum Alloy Media. Na verdade, o componente aqui é FEPT, né, é a sigla. Ferro e platina é a liga, porque ela tem propriedades magnéticas muito específicas. Vocês reparem que eu falei muito de densidade. Conforme você aumenta a densidade, tudo fica muito pequeno, menor, vai ficando cada vez menor. Lá na mídia, no disco, os pontos de gravação, os pontos onde eu gravo cada bit de dados, eles vão ficando cada vez mais microscópicos, né? Agora já próximo de um nível atômico mesmo. A coisa ficou realmente muito pequena, umas poucas dezenas de nanômetros. Tá? Fala-se em 12 nanômetros, 7 nanômetros, 5 nanômetros. Esses são tamanhos realmente muito, muito, muito pequenos, assim, super microscópicos para os pontos onde se grava cada bit. Para que isso fosse possível, foi necessário desenvolver uma nova liga, que é essa Platinum Alloy Media, né, ferro e platina, tá? Com propriedades muito específicas. Um ponto que eles têm que vencer nesse material, tá? Desenvolveram esse material porque eles precisavam vencer, é o seguinte, é algo chamado coercivity, né? Coercividade. Essa propriedade ela aponta o seguinte: a dificuldade que existe para chavear um bit, né? Mudar o polo magnético ali na mídia e chavear um bit de 0 para 1
e vice-versa, ele é tão pequeno a partir de um certo ponto, conforme eu vou aumentando a densidade, que você altera um desses pontos e existe a possibilidade, a probabilidade de você alterar um bit vizinho, acidentalmente chavear de 0 para 1 e vice-versa, um bit vizinho. Tá? Isso é acidental. Então, óbvio, trabalha-se para evitar isso. Então, o que eles criaram? Uma liga metálica mais dura, tá? Onde a coercividade é mais difícil. Você precisa de um campo magnético mais forte para chavear esse bit do 0 para 1 e vice-versa. Então, Platinum Alloy Media, né, uma mídia de ferro e platina com uma coercividade maior. Você precisa de um campo magnético mais forte para poder chavear. Esse foi o trabalho em cima de material, tá? Material para o disco, para o platter, para a mídia. E aí, junto dele, ó, importantíssimos aqui, ó, uma nova cabeça de gravação, né, novos elementos de gravação, esse Plasmonic Writer, né, uma cabeça de gravação, um elemento de gravação que usa plasma e esse Spintronic Reader, né, um leitor spintrônico. Vocês reparem que eles mencionam aqui na documentação 7ª geração. Foram 7 dispositivos desses desenvolvidos até que se chegasse ao design que está apto para colocar no mercado, que está pronto para colocar no mercado. Tá bem? E um controlador integrado, né, um controller de 12 nanômetros. Isso aqui é o chip, tá? O chip controlador realmente. Hoje, inclusive, esse chip, para quem acompanha também esse campo, né, da TI, de computação, né, ele usa cores RISC-V, tá? RISC-V, tá? Não são mais cores ARM, não tem mais legado x86 nesses controladores, não é algo desse tipo. Hoje é RISC-V também. A Seagate é um dos fabricantes que apoia o desenvolvimento aí do conjunto de instruções RISC-V, que promete muitíssimo. Tá bem? E aqui uma foto, então, com base... Isso aqui é um desenho, né, que dá uma ideia dos elementos, e isso aqui é uma foto da cabeça, efetivamente, né, de leitura e gravação, alguns dos elementos. Ele aponta aqui o laser, tá? Isso aqui é insanamente pequeno, pessoal. Tá? Quem desenvolveu esse diodo laser aqui para a Seagate foi a Sony, para que vocês tenham ideia. Tá? A Sony é o principal fornecedor hoje desse diodo. No primeiro momento, a Seagate desenvolveu essa tecnologia dentro de casa e depois ela colocou a Sony dentro desse trabalho junto com ela. Né? A Sony, a TDK também tem envolvimento com isso. E no caso das mídias, o parceiro mais significativo que a Seagate tem é uma empresa japonesa chamada Showa Denko, tá? Showa Denko. Se alguém quiser pesquisar, é uma empresa da área de engenharia de materiais, há muitos anos, parceira-chave da Seagate no desenvolvimento das mídias, dos platters, também. Essa imagem aqui é só para... digamos que facilita usar esse tipo de referência para mostrar para um leigo, né, o que seria essa cabeça de leitura e gravação que usa um laser. Tá? Isso aqui é uma coisa muito impressionante. Tá? Esse laser, ele aquece a mídia, o platter, no momento da gravação até uma temperatura entre 400 e 450 graus, tá? Antes de gravar o bit. Toda vez que eu falo isso, dá uma tela azul, assim, muita gente, né, o pessoal... Oi? Como assim, Oswaldo? Aquece a mídia dentro do HD a 405... Não, mas peraí. É muito alta essa temperatura? Como assim isso não cria um problema? A mídia foi desenhada para isso, tá? A liga metálica, os coatings que eu mencionei, todos os materiais que foram depositados ali, tudo isso foi trabalhado absolutamente para isso, tá? Um ambiente ultra controlado ali. Todo esse processo de aquecer a mídia, gravar o bit e a mídia esfriar, todo esse processo ele dura menos de 1 nanosegundo. Tá? Assim, é insano. Os números são todos muito, muito pequenos, numa escala muito difícil de entendermos. Né? Então,
nanômetros no tamanho, ultramicroscópico, quase que em nível atômico já, e quando falamos de tempo, nanoseconds, em nanossegundos, tá? Todo o processo de gravação usando essas cabeças magnéticas novas, né? Com esse elemento que é um laser que sensibiliza a mídia para que então seja possível gravar o bit na mídia, né? Num ponto de gravação que é ultramicroscópico. Qual que é o resultado de tudo isso, pessoal? O resultado disso, em termos de densidade, aumentar a capacidade dos HDs disponíveis, é o seguinte, talvez, não quero que ninguém se ofenda, tá? Por favor, não quero que ninguém se ofenda quando eu digo isso, mas durante muitos anos eu lidei com isso e às vezes eu conversava com pessoal experiente, muitíssimo preparado em N campos dentro do contexto de TI, mas às vezes eles não sabiam que, por exemplo, é possível comprar hoje aqui no Brasil, na distribuição, tá? Nos grandes distribuidores, HDs de 24 terabytes. Dá para comprar isso aqui no Brasil. Tá? E quando você vai lá no site de uma Seagate, por exemplo, tá indo da Western Digital, da Toshiba, a coisa não é muito diferente do que nós vemos lá no site da Seagate. Vocês vão encontrar opções como essa aqui, ó, disco Exos, que é o HD da Seagate para servidores, para storages, é um disco Enterprise Class, né, voltado para servidores, storages, disponível com interface, com conector SATA, SATA 3 ou SAS de 12 gigabits por segundo, tá? Tudo aquilo que se espera para servidores e storages. Qual a capacidade máxima disponível lá no site da Seagate hoje? Está aqui, ó. 36 terabytes. Isso aqui foi anunciado há poucas semanas, tá? Está lá no site da Seagate, tá? É público, para qualquer um consultar. Muito impressionante, não? Eu acredito que todos esses três aqui, tá? 30, 32 e 36, como eu conheço bem a distribuição, os grandes distribuidores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Eu entendo que esses discos, esses três modelos, ainda não podem ser encontrados na distribuição, tá? Eles estão disponíveis para os OEMs, para os grandes integradores e para clientes da Seagate, lá no caso da Toshiba, a lógica é mais ou menos a mesma, no caso da Western Digital, a lógica é mais ou menos a mesma. Estão disponíveis para os grandes clientes, que são os data centers de hyperscaling, tá? Uma Microsoft para colocar lá na estrutura dela do Azure, né? Uma Microsoft, um Google, uma Amazon, né? Esses caras conseguem encomendar e comprar esses discos. Eles, na certa, não são produzidos ainda numa quantidade tal, numa escala tal, que a Seagate já pode colocá-los disponíveis no canal de distribuição. Tá? A mesma lógica para Western Digital e para Toshiba. Na certa, nessas capacidades tão insanas aqui, esses produtos estão disponíveis, de novo, para os OEMs, para os grandes data centers, para grandes integradores. Também funciona sempre assim, um pouco mais para frente, talvez coisa de 6 meses, 8 meses, um pouco menos de um ano, essas capacidades devem chegar para os grandes distribuidores. Né? Só para repetir, o que dá para comprar nos distribuidores aqui do Brasil hoje, sem dificuldade, são discos de 24 terabytes. Tá? Para quem está desenvolvendo aí projetos de petabytes, né? Seja para um data center, um grande projeto de segurança eletrônica para governo, para grandes grupos privados, como é o caso, por exemplo, da Millennium Telecom, tá? Que é um dos responsáveis pela organização dessa apresentação, tá? A Millennium Telecom aí de Manaus, que atende projetos grandes de segurança eletrônica, cidades monitoradas, né, Smart Cities ou cidades monitoradas, Gov, aeroportos, né, projetos no contexto de mineração, projetos realmente muito grandes e complexos de segurança eletrônica. Só para citar alguns exemplos, tá? Ou se for projetos para canais de TV, N outros fins, computação científica, quando se fala de petabyte, né, 1024 teras ou capacidades acima dessa casa, umas boas centenas de terabytes, hoje é possível comprar sem dificuldade aqui no país discos de 24 terabytes de capacidade total. Tá bem?
Bom, sobre Heat Assisted Magnetic Recording, gravação magnética assistida por calor, eu entendo que é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Só para lembrar, então, hoje a Seagate já está construindo HDs de 36 terabytes. Eu me lembro de ler que a Toshiba está entregando discos de 30 teras e 32 teras, e a Western Digital nessa casa também, tá? 30 teras, 32 teras. Eles ainda não partiram maciçamente para Hammer, eles começaram a usar Hammer mais recentemente. Tá? Até pouco tempo atrás, a Western Digital usava uma técnica chamada Mammer, é uma letra M no lugar aqui desse H. Tá? Esse Mammer, o M é de microwave, então eles usavam uma cabeça de leitura e gravação, como essa aqui da foto na direita, né? Que não exatamente usa laser, mas usa micro-ondas para sensibilizar a mídia. Tá? Então, Mammer. O Mammer é muitíssimo interessante também, mas ele não escala até as capacidades de dezenas de terabytes que pode escalar o Hammer. Também. Então, a Western Digital já transicionou para Hammer, também, mas ainda não numa casa de capacidade próxima de 40 terabytes, como é o caso aqui. E a Toshiba usa uma tecnologia, usou bastante até recentemente, uma tecnologia chamada FC Mammer, né? FC Mammer, que é o Flux Controlled Mammer, né? É gravação magnética assistida por micro-ondas, usando fluxo controlado, né? Flux Control Mammer. É uma variação do Mammer usando micro-ondas para sensibilizar a mídia. Tá? Então, com tudo isso, Hammer, Mammer, Flux Control, Mammer, qual que é o propósito de tudo isso? Seguir aumentando as capacidades dos HDs, tá? Aumentando as capacidades dos HDs tão rápido quanto possível, porque a demanda está aí, né? Quando eu trabalhava lá com o Seagate, nós falávamos o tempo todo que, cara, se existisse hoje um HD de 100 terabytes, e ele custasse dezenas de milhares de reais, uma única peça, haveria clientes nos procurando para comprar dezenas desses discos, às vezes centenas deles, para atender determinado projeto. Tá? Então, sim, existe a questão do preço, né, do custo por terabyte. Os HDs de capacidade grande têm preços salgados, mas existem os projetos com budgets e o entendimento, né, de que existe um mercado para tudo isso. Também sempre existe um mercado para tudo isso. Tá? Então as capacidades vão seguir subindo aí ao longo dos próximos anos. Acreditem, tá? Até a casa de 100 terabytes num único HD. 100 terabytes, 100 teras num único HD. Isso aí vai acontecer ao longo desses próximos anos. Não estou falando de 20 anos, estou falando do intervalo inferior a 10 anos, para chegarmos num único disco de 100 teras. Também? Bom, nossa, já falei muitíssimo. Além da questão da capacidade total, existe a preocupação com a performance. Como é que eu faço para... não é? Como é que eu faço para aumentar a performance dos HDs? Até aqui eu falei do aumento da capacidade. Quando eu falo de performance, eu tenho que olhar para isso aqui, ó. A iniciativa mais forte que existe dentro dos fabricantes hoje é no sentido de Dual Actuator Drives. O que é um atuador, né, que aparece aqui nesse actuator? Esse braço aqui, pessoal, que tem essa cabeça de leitura e gravação, tá? Aqueles braços que existem dentro do HD, na foto da direita dá para ver direitinho, né? Todo mundo já viu um HD aberto, sabe do que eu estou falando. Eu tenho vários braços, né, que leem e gravam os dados nas mídias dentro do HD. Se eu tenho 10 pratos dentro de um HD de capacidade altíssima, então eu terei 20 desses 10 pratos, 20 desses braços, né, 2 para cada mídia, ok? A face superior, a face inferior, os dois lados do prato, certo? 20 desses braços com cabeças de leitura e gravação para gravar no HD. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Até aqui, pessoal, todo mundo, de novo, todo mundo aqui já viu um HD aberto. Todos esses braços se movimentam juntos, certo? Vocês já repararam nisso? Todos esses braços se movimentam juntos. Agora, uma ideia muito simples, tá? Para colocar de uma forma muito simples.
por que eu não crio um HD onde eu tenho dois conjuntos de atuadores independentes? Tá? Independentes. Eu posso, por exemplo, ler e gravar num HD simultaneamente. Ou eu posso extrair dois streams de dados simultaneamente num único HD. Tá? Essa é a proposta dos HDs que trazem Dual Actuator, dois conjuntos de atuadores independentes. Tá? No caso específico da Seagate, ela deu o nome para esses HDs de Mach-2. Tá? Mach-2. Tá? Bom, não tem ninguém da Seagate aqui assistindo essa apresentação. Deixa eu voltar lá para a tela que tem todos os participantes aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ok. Se tiver alguém de Seagate aqui, se manifeste, tá? Porque a piada estúpida que eu ia fazer, eu falei, cara, isso aqui é nome de barbeador, bicho, mas tudo bem, né? Mach-2 foi o nome que eles deram. Não, mas a sacada é interessante. Então, eu passo a ter dois conjuntos de atuadores independentes, tá? Qual que é o resultado disso, pessoal? É muito impressionante, tá? No primeiro momento, você pode até não se dar conta, mas isso aqui tem um peso enorme e parece muito óbvio, mas é muito complexo para desenvolver, tá? É como se eu tivesse dois HDs, os conjuntos, né, efetivamente, de dois HDs dentro de um único chassis. Tanto que esses HDs que trazem dois conjuntos de atuadores, eles são interpretados pela controladora do storage, do servidor, como dois discos lógicos. É um disco físico interpretado como duas unidades lógicas. Se ele for um disco de 14 terabytes, por exemplo, como foram os primeiros da Seagate, ele será interpretado como duas unidades de 7 terabytes. Duas unidades lógicas de 7 teras. Tá? Com isso, eu quase dobro a performance em relação aos HDs que nós conhecemos aí há muitos anos, que tem um único conjunto de atuadores. Tá? Há avanços relacionados à latência. Tá? Latência é tempo de espera, certo? Eu tenho menores latências, eu tenho quase o dobro da performance, tá? E outras vantagens. É mais ou menos isso aqui, pessoal. Espero que dê para vocês verem aí. Isso aqui é uma animação, né? Que mostra os dois conjuntos de atuadores independentes. Tá? Dá para ver direitinho? Deixa eu colocar para rodar de novo aqui. Ninguém dormiu, não, né? Dá para acompanhar aí, né? Então, dois conjuntos de atuadores independentes, isso aqui é uma animação. Quando nós falamos do HD propriamente dito, é algo mais ou menos assim, ó. Esse aqui é muito mais interessante, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Muito impressionante, ó. Isso aqui está disponível há alguns anos. Esses discos não existem no canal de distribuição, tá? Não dá para comprá-los nos grandes distribuidores aqui no país. São alguns canais muito específicos nos Estados Unidos e no Canadá, pelo menos é o que apareceu no meu radar aí ao longo desses últimos anos, vendendo esses discos. Ou eles já vêm integrados dentro de alguns storages e servidores. Alguns chassis da Supermicro podem ser comprados com HDs com essa característica, tá? Com dois conjuntos de atuadores. Um número que eu fiz questão de colocar aqui no slide para vocês terem uma ideia é esse aqui, ó, taxas pico sustentadas de 540 megabytes por segundo. Isso aqui num cenário muito específico, tá? Cenários de uso muito específicos. E aí, eu até fiz uma colinha aqui, breve. Quais as aplicações que mais se beneficiam disso daqui? Ó? Num primeiro momento, o que eles chamam de Content Delivery Networks. Por exemplo, o pessoal de streaming de vídeo, tá? Grandes estruturas de streaming de vídeo lá fora adotaram em muitos projetos, tá? Storages com discos como esses. Discos com dois conjuntos de atuadores independentes. Tá? Taxas picos sustentadas muito maiores em relação aos HDs tradicionais. Tá? Aplicações de Big Data, tá? De AI, de inteligência artificial e Machine Learning também adotaram muitas vezes discos
ao longo desses últimos anos, discos já usando 2 conjuntos de atuadores independentes. Também? Tranquilo até aqui? Deixa eu só dar uma Certinho, chavinha. Oswaldo. Até agora de Legal. boa. Não dormiu, tá ótimo, Renan. Agradeço, cara. Tá aí. Então, Vai. inclusive, Vai. Inclusive, se vocês forem pesquisar um pouco mais, aqueles de vocês que vão procurar mais informações sobre esses produtos, ó, existem vantagens também do lado da eficiência energética. A eficiência energética favorece os discos com 2 conjuntos de atuadores. Aqui uma apresentação da SNIA, né, da Storage and Network International Association. Tá aqui é um consórcio, é uma associação que, digamos, desenvolve padrões e tecnologia junto da indústria de armazenamento. Tá? Repara que é uma apresentação de 21, uma apresentação de quase 4 anos atrás, onde já se falava de discos com 2 conjuntos de atuadores. E tá aqui, ó, uma média de 50, uma vantagem, né, de 54% no número de IOPS por watt, né, em leitura randômica, tá? E 26%, uma média, né, maior, 26% maior em IOPS por watt em escrita randômica. Tá? Quando eu falo IOPS, eu entendo que a esmagadora maioria de vocês aqui tem essa referência muito clara. Para caso alguém aqui não tenha essa referência, o que eu quero dizer com IOPS? Né? IOs por segundo, né? Entradas e saídas de dados por segundo, tá? IOPS. Então, uma massa de dados, né, maior na escrita randômica, uma média maior em relação ao consumo de energia, né? E 54% maior em relação ao consumo para leitura randômica. Também? Pessoal, então, para aumentar capacidade, gravação magnética assistida por calor, Hammer. Para aumentar a performance, discos com 2 conjuntos de atuadores. A Western Digital também tem esses produtos, tá? Eu ainda não vi barulho do lado da Toshiba, os 3 grandes fabricantes de HDs, tá? Western Digital, Seagate, Toshiba. São só esses 3, tá? Na certa, de novo, não quero que ninguém se ofenda, mas na certa tem alguns dinossauros aqui assistindo essa conversa, né? Então, Maxtor, Quantum, Conner, esses caras todos, isso aí já foi, né? Foram todos eles comprados aí, Fujitsu, né? HGST, a divisão de hard drives da IBM, isso aí tudo acabou há muito tempo, né? Hoje nós temos Seagate, Western Digital e Toshiba, tá? Toshiba eu ainda não vi barulho sobre HDs com 2 conjuntos de atuadores independentes, mas no caso de Seagate e Western Digital, eles têm os produtos e estão entregando esses produtos já há alguns anos, inclusive. Tá bem? Para o futuro, pelo amor de Deus, Oswaldo, encerra a parte de HDs, vamos falar de outra coisa, tá? Então, para encerrar a parte de HDs, para o futuro, o que se espera? Isso aqui é um slide da Seagate, só que isso aqui eu peguei lá no Google Images, tá? Então, tá na web, isso aqui é público, não tem nenhum confidential aqui, não tem nada nesse sentido. Vocês reparem que o slide já fala aqui, ó, de 2,6 terabits por polegada quadrada. Lembra que o maior número que eu vi há um ano atrás, era 1,33 terabits. Com a chegada do Hammer, isso já dobrou a densidade, né? 2,6 terabits por polegada quadrada. Um pouco mais adiante, esses números vão subir para algo entre 4 e 6 terabits por polegada quadrada, e o número segue subindo até a casa de 8 terabits por polegada quadrada, já num roadmap de Seagate, né, um planejamento de Seagate, prevendo capacidades totais acima da casa de 100 terabytes num único HD. Tá? Então, de novo, o HD segue relevante, importante, ele não vai acabar por causa dos SSDs. Os SSDs são maravilhosos, fantásticos, eles vão continuar evoluindo muito também ao longo dos próximos anos. O custo por terabyte dos SSDs vai continuar caindo. Isso é ótimo para todos nós como consumidores, né? Para os nossos projetos de infra e tudo mais. Mas o custo por terabyte
Nos HDs, ele vai continuar menor e os HDs vão seguir relevantes, evoluindo, capacidades maiores, mais performance por muitos anos. No finalzinho do meu período de Seagate, já se falava que em laboratório dentro da Seagate eles já tinham HDs com 3 conjuntos de atuadores independentes num único HD, e que a performance, o pico sustentado desses HDs já era algo na casa de 730 megabytes por segundo. Se pararmos para pensar que os HDs que a gente compra facilmente aí no mercado tem pico sustentado na casa de 240 megabytes por segundo, com 2 conjuntos de atuadores, 540 megabytes por segundo, com 3 conjuntos de atuadores independentes no único HD, algo na casa de 730 megabytes por segundo. Então, a performance segue aumentando, a capacidade segue aumentando. Não, talvez a performance nunca num nível tal que possa rivalizar com os SSDs. Em performance, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Mas quando falamos de storages com dezenas de discos no seu interior, essas máquinas absolutamente entregam performance. Né? Elas movem muitos gigabytes por segundo com HDs. Dezenas de HDs trabalhando juntos, controladoras, não é verdade? Tá aí. Sobre SSDs, o que eu queria mostrar para vocês? Ó? Sobre SSDs, a conversa está toda em torno, mais recentemente, tá? Estou falando de algo mais prático que a gente encontra na realidade. Vocês que participam aqui dessa conversa nesse momento, estão aqui ouvindo Osvaldo, que lidam com infraestruturas, servidores, projetos, tá? Fiquem à vontade para se manifestar também. Eu estou partindo da minha experiência e de muitos clientes e integradores que eu acompanhei ao longo desses últimos anos, tá? Talvez alguns de vocês tenham visto cenários diferentes, cenários que avançaram um pouco mais forte e talvez numa outra direção. Então, por favor, se for o caso, compartilhem conosco aqui. O que eu vi bastante é que muitos gestores e o pessoal, arquitetos de soluções, o pessoal que desenha esses projetos, começando a olhar agora mais recentemente para formatos que vão além dos SSDs de 2,5 polegadas, tá? Essa foto aqui é curiosa, né? Eu tenho aqui um HD de 2,5 polegadas, esse aqui é um Momentus 7200.3, isso aqui é bem antigo. Um HD de 2,5 polegadas, tá? Um SSD de interface SATA 3 de 2,5 polegadas e um SSD que já usa conector U2 ou U3, ok? U2 ou U3, o conector, o que significa que ele usa a interface PCI Express, né? A comunicação é PCI Express 4x4 no caso desse aqui, e o protocolo é o NVMe. Na verdade, todo mundo acostumou agora a dizer que isso aqui é simplesmente um SSD NVMe. Não, eu estou usando SSD NVMe. Né? O NVMe é um protocolo. Até pouco tempo atrás tratava-se ele exclusivamente como um protocolo de comunicação. Hoje usa-se o NVMe para sinalizar a interface também. Né? Apesar de que a comunicação para um SSD como esse aqui é PCI Express. Né? A interface é PCI Express. Bom, o formato é 2,5 polegadas, pessoal. Vocês reparem que tudo isso aqui começou com esse cara. O formato de 2,5 polegadas nasceu no HD. Hoje se tem a referência de que esse formato não é o ideal, por uma série de razões, tá? Para lidar com a questão de aumentar a capacidade do SSD, tá? Densidade, capacidade total, lidar da melhor forma com as questões de dissipação de calor, questões térmicas, dissipação, consumo, aquecimento dentro do chassi. Esse formato não é o ideal, tá? Não é o ideal. Os SSDs de 2,5 polegadas, eles vão continuar presentes ainda por um bom tempo, tá? Os de conector U2, U3, protocolo NVMe, vão continuar presentes no mercado ainda por um bom tempo, por algum tempo, tá? Tem aqui um M2 também na foto, né? O M2 ele começa um debate que é bastante curioso. Muita gente
continua colocando SSDs M2 dentro de servidores, dentro de storages, às vezes para um papel secundário, para boot, coisas do gênero. Mas é importante lembrar o seguinte, esse formato nasceu para notebooks. Isso aqui nasceu para notebooks, então ele tem uma série de limitações quando falamos do contexto de servidores, mesmo workstations e afins. Isso aqui nasceu para notebooks, tá? Então ele não lida em certos contextos adequadamente com a questão da dissipação de calor. Ele não é hot swappable, né? Ele não pode ser trocado a quente com a máquina funcionando, ele tem uma série de limitações. E esse conector PCI Express aqui dele, né, é um conector PCI Express, certo? Hoje, PCI Express 4x4 ou PCI Express 5x4. SSDs M2 com conector PCI Express 5x4 são bem raros aqui no Brasil ainda, então, muitas vezes, no melhor dos casos, PCI Express 4x4. Esse conector ele não está preparado adequadamente para lidar com a sinalização de PCI Express 6. Tá? Fala-se de limitações de integridade de sinal desse formato aqui, o M2, para PCI Express 6. Então, há alguns anos, alguns consórcios, né, de fabricantes, data centers, né, hyperscalers, começaram a desenvolver novos formatos, e os formatos que, digamos, ganharam maior aceitação, e lá fora já se usa bastante, aqui no Brasil eu vejo o pessoal começando a falar disso, né, alguns chassis Supermicro, ASRock Hack, AIC, na certa estou esquecendo de algum aí relevante, vocês me ajudem aqui, tá? Mitac, talvez, já com conectores, já trazendo slots ou conectores, né, no chassis para esse form factor mencionado aqui no título, esse formato aqui, o E1S, o E1S e o E3S. Tá? Todos os especialistas que você vai consultar na web, tá, eles sinalizam que o que vai ganhar espaço primeiro e mais fortemente é o E1S, que são esses caras aqui, ó. Esse aqui de 9,5 milímetros de altura, esse aqui de 15 milímetros de altura e esse aqui de 25 milímetros de altura. Mas vocês reparem que os PCBs basicamente são os mesmos, né? As placas de circuito impresso são basicamente as mesmas, tá? O conector é o mesmo, e isso é muito importante, tá? É o mesmo conector para garantir absoluta compatibilidade com N designs diferentes de chassis. Tá? Isso facilita bastante para a indústria, reduz custo de construção, design, desenvolvimento, homologação. Tá? Então, repara que esse formato aqui é o E1S, é o E1S. Tá? Isso aqui foi criado dentro de um conjunto de especificações, até uma falha minha aqui, não coloquei isso forte aqui no slide, que é o EDSFF, né? O EDSFF, né? Enterprise e Data Center Small Form Factor, né? O formato pequeno para Enterprise e Data Center. Tá? Então, EDSFF, tá? Isso aqui, aqueles de vocês que são mais, digamos, os profissionais aí que acompanham mais a indústria, leem, pesquisam, estão super atualizados, já não há nada de novo nesse ponto aqui, né? Vamos avançando um pouco mais aqui na apresentação. Então, E1S, 3 formatos, tá? Eu peguei aqui um material da Kioxia, tá? Consultei meus contatos aí na Micron Technologies também, mas o melhor material que eu consegui foi esse aqui, então eu puxei do material da própria Kioxia para colocar aqui. Tá? Kioxia é um braço da Toshiba. Tá? A Kioxia ela tem participação societária aí da Toshiba e da Western Digital hoje. Tá? Mas a Kioxia, o DNA da Kioxia é Toshiba, que foi quem inventou a memória flash, a memória NAND flash dos SSDs, todos eles, tá? Essa memória foi criada, né? As patentes fundamentais, elas são da Toshiba, tá? E a Toshiba criou a memória NAND flash há pouco mais de 35 anos, tá? 35 anos atrás. Então, falei para vocês, ó, 9,5 milímetros,
15mm, 25mm, o que muda fundamentalmente é a questão do dissipador de calor, né, para lidar com o melhor fluxo, tá, no chassi, um melhor fluxo de ar. As questões térmicas aqui foram endereçadas pesadamente para que eu possa ter maiores capacidades, trabalhar com PCI Express 5 na máxima performance, tá? Absolutamente sem ter problemas de superaquecimento, instabilidade, throttling, quando o próprio SSD reduz a performance para lidar com superaquecimento. Tá? A proposta aqui foi minimizar qualquer possibilidade de throttling e aproveitar da melhor forma possível o fluxo de ar gerado pelos fãs no chassis. Tá bem? Então, de resto, vocês reparem, ó, DWPD, no caso desses aqui, tá? Essa linha XD8 aqui da Kioxia, drive writes per day, né? Posso gravar a totalidade da capacidade deles uma vez por dia, todo dia, por 5 anos. Né? Então, essa capacidade insana de gravação, a longevidade da memória flash que está aqui é imensa, tá? Imensa. E as capacidades, no caso dessa família aqui, até 7.68 terabytes, especificação é PCI Express 5 NVMe, o protocolo, obviamente, tá? E algumas opções aqui suportando encriptação, sem encriptação, TCG, OPAL, tá? E a performance em IOPS, para ter uma ideia do potencial que tem o form factor, não só pelo fato do SSD ser PCI Express 5, ter controladora mais moderna, mais recente, mas a performance em IOPS é absolutamente insana. 1.700.000 IOPS para leitura randômica e perdão, e escrita sequencial aqui. Sequential write em megabytes, perdão, em megabytes por segundo, 3.1 gigabytes por segundo, 12,5 gigabytes por segundo, porém em IOPS, né? 100.000 IOPS para escrita, 1.700.000 IOPS para leitura, particularmente para leitura, muitíssimo impressionante a performance. Tá bem? E aí, uma espécie de um resumo aqui que pega ambos os formatos, né, o E1S e o E3S. Né, melhor capacidade térmica, como eu mencionei, né, o Power Envelope. Vocês reparem que um M2, por exemplo, pessoal, ele está limitado a 8.25 watts. Né, o pico dele, 8.25 watts. O design foi criado para isso, tá? É by design. Já no caso do E1S, até 25 watts para aqueles modelos que têm o dissipador de calor mais alto, né? Para PCI Express 4x4, 20 watts para E1S, aqui, 9,5 milímetros e 25 watts, e acima para E1S 15 milímetros e 25 milímetros. Tá? Resolveu-se a questão da integridade de sinal, né? O conector foi desenhado para entregar melhor integridade de sinal e poder escalar para PCI Express 6 e superior. Maiores capacidades, conforme a densidade da memória NAND flash vai aumentando, né? Hoje nós já vemos em designs mais convencionais ainda 2,5 polegadas com conector U3. Alguns de vocês já leram sobre isso. SSDs de 122 terabytes, 122.8, né? Ou alguma coisa no entorno disso, dependendo do fabricante. Né? SK Hynix, da Coreia, já entregou isso, já entrega, né? Solidigm nada mais é do que Intel, tá? Que vendeu a divisão de memória flash dela para SK Hynix, para SK Hynix. Então, SK Hynix compra a divisão de memória flash da Intel, nasce uma empresa chamada Solidigm, né? Solid e Paradigm, né? De paradigma, então Solidigm, tá bem? Todos esses fabricantes, a Samsung também já mostrou, já entrega SSDs acima da casa de 100 terabytes, mas por enquanto ainda no formato de 2,5 polegadas. Tá? Para o E3S, também já existe material na internet mostrando E3S acima da casa de 100 terabytes. Tá? Physical Serviceability, né? Você poder, digamos, trabalhar no chassis, né? Trocar SSDs,
substituir SSDs, montar outros arranjos frontalmente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo, tá? Tudo isso por design, tudo isso previsto nesse design. Tá? Eu falei de integridade de sinal, tá aqui, ó, link widths, né, suportando naquele conector que vocês viram, né, que é padrão para todos eles, PCI Express X4 e PCI Express X8, que é uma coisa que nós não vimos ainda. Ainda não vimos, mas é possível por design, tá bem? Bom, eu entendo que todos os pontos-chave aqui eu já cobri. Tem umas fotos aqui de chassis, tá? E1S, tá aqui, pessoal. Eu acredito que a maioria de vocês já viu isso, internet afora, mas para alguém que talvez não tenha visto até aqui, tá? 24 SSDs E1S, o E1S, num chassis de 1U. 1U, 24, tá? Então, conforme as capacidades vão subindo, vai dar para atingir capacidades bastante interessantes. Vocês imaginem 48 SSDs E1S numa máquina de 2U. De 2U. Tá aqui o SSD ó, sendo retirado, né? O latch, a trava, né? Puxada, sendo retirada. Muito impressionante, não? Uns designs bastante diferentes do que a gente está acostumado nas máquinas que nós vemos mais comumente. E esse aqui é o desenho do E3S. Tá? O E3S é mais parecido com o de 2,5 polegadas, tá? Mas um pouquinho diferente aí nas dimensões em relação aos de 2,5 polegadas. Algumas variações, ó, E3S2T, E3SL, assim como existe um E1L também, além do E1S. Tá? Esse S, pessoal, é de short, né? Curto. Existem as variações L, que são um pouco mais longas, né? O long, um pouco mais longas. No caso do E1L, eu não cheguei a colocá-lo aqui na apresentação, porque ele é muito, muito raro. Muito raro, tá bem? Mas é um SSD enorme, ele é muito comprido, muito comprido, impressionante, tá? E esse design E1L, acreditem, ele foi criado pela Intel, né? Ele apareceu primeiro em documentação da Intel e o mercado todo se acostumou com o nome Ruler, né? Ruler, R-U-L-E-R, Ruler, é o E1L, né? E1L. Porém, E1S e E3S serão os designs mais comuns, todo mundo já sabe disso. Tá? Alguns possíveis designs de chassis aqui para o formato E3S, tá? Aqui, ó, para chassis de 1U. 1U. Então, ó, 20 drives E3L num único chassis, né, no frontal também, ou desenhos aqui com 15 SSDs E3S com um espaço aqui para um air channel, né, um canal de ventilação aqui em cima dos SSDs, ou 9 dispositivos E3S, e vocês reparem nesses outros slots que aparecem aqui como SCM e Accelerator, vocês reparem que o slot, digamos, a gaveta E3S no chassis, ela poderá ser usada também. Esses dispositivos estão começando a aparecer agora, eles são assunto para uma outra conversa. Dispositivos que a indústria chama de Storage Class Memory. Tá? É um outro tipo de dispositivo, tá? Que vai atuar como memória, né? Storage Class Memory. E Accelerator, porque será possível colocar nessas gavetas, nesses slots, aceleradoras. Tá? Lógico, o consumo de energia não pode ser muito alto, a dissipação não pode ser muito alta, tá? Mas será possível colocar aceleradores muito específicos, tá? Para atender certas demandas, particularmente no contexto de AI e Machine Learning. Tá? Estou falando aqui de chassis de 1U. Tá? Muito impressionante. Máquinas muito pequenas, muitíssimo impressionante. Tá bem? Pessoal, agora eu vou fazer uma outra jogada aqui. Ó. Vocês não estranhem o que eu vou fazer aqui. Tudo ok até aqui? Já deu mais de 2 horas de conversa, é isso mesmo? Minha nossa. Tudo ok, Oswaldo? Papo Okay. interessante, pô. Ok, agradeço, Renan. Agradeço, cara.
Deixa eu retornar aqui para o Teams. Eu quero compartilhar uma outra coisa com vocês, que é o último assunto que eu quero explorar. É isso muito rapidamente, tá? Vocês me deem só um segundo aqui para me localizar. Eu acredito que é essa aqui, ó. Vocês me digam, por favor, se vocês veem a minha tela, tá? Como já deu mais de 2 horas, sobre tape drives, tá? Sobre LTO, eu vou deixar só uma introdução e vou deixar esse assunto para explorarmos em profundidade numa outra ocasião, tá? É isso aqui que eu quero mostrar. K LTO. Opa. Aqui. Esse artigo aqui que eu acho fantástico. Isso aqui dá uma referência muitíssimo importante. Pessoal, nós conversamos até aqui sobre HDs, tá? Aumento de capacidade, aumento de performance. Para onde que a indústria vai? Tá? Deu para entender os avanços, tá? Acredito. Me deem o feedback de vocês aí, tá? Sobre para onde é que vão os HDs. E nós falamos sobre SSDs, particularmente 2 formatos que serão mais pesadamente adotados, aí, o E1S e o E3S, para substituir os M2 e os SSDs de 2,5 polegadas, no formato de 2,5, mesmo aqueles com conectores U2 e U3. Agora, sobre LTO, tá? Só algo introdutório, vou deixar o assunto para explorarmos em profundidade numa próxima ocasião. Já batemos quase 2h30 de conversa aqui. Quando nós falamos de backup de fita LTO, tá? Certeza que tem alguns de vocês aí que, nesse momento, né, assim, uma interrogação zona assim no rosto. Oi? Como é que é? O backup de fita? O backup de fita é importantíssimo, tá? O PanDisk é a prova viva, tá? Nós reparamos na PanDisk muitos, dezenas de drives mensalmente, tá? Muitos drives LTO 5, 6, 7, 8, tá? Pessoal da PanDisk me corrija aí, eu entendo que LTO 9, assim, talvez ainda não tenha entrado ou em ocasiões muito específicas, muito pontualmente, mas drives LTO de backup de fita. Perdão? Sim, já entrou sim, Oswaldo. 9 roda. Já entrou LTO 9? Sim, 9 roda. Perfeito. Obrigado, Renan. Então, ó, pessoal, LTO 5, 6, 7, 8 e 9, que é o atual, tá? Quando nós falamos de backup de fita, eu já vi isso muito conversando com arquitetos de soluções, pessoal que desenha projetos. Minha nossa, o backup de fita está morto. Isso aí é muito lento, é obsoleto, isso aí está morto. Não exatamente, pessoal. Repara nesse artigo aqui, ó, um artigo do The Register, esse site eu consulto há mais de 20 anos agora, muito bom, site britânico, né, o The Register.co.uk. Aqui ele me jogou para um americano, mas originalmente esse artigo é do site britânico, tá? Qual que é o título aqui, ó? Tape is so dead, né? Tape está tão morto, né, que no ano de 23, estamos falando no ano de 23 como um todo, tá? Foram entregues pelos fabricantes de equipamentos de backup de fita LTO, vamos arredondar isso aqui, ó, 153 exabytes, 153 mil petas, tá? 153 mil petabytes de capacidade total LTO, né, capacidade total em mídias LTO. Então, essa indústria está muitíssimo viva, tá? Resta um único fabricante para os drives, hoje que é a IBM, tá? Então, vocês vão encontrar ainda no mercado drives da Dell, da HPE, novos, tá? LTO 9, que é o padrão atual. Dell, HPE, Lenovo, são muitos nomes possíveis, tá? Quantum, a coisa avança, muitos nomes, mas quem constrói efetivamente os drives é a IBM, tá? E a IBM segue desenvolvendo novas tecnologias, a IBM já apresentou para o mercado as especificações de LTO 10,
tá? Serão dezenas de terabytes gravados numa única fita. Uma única fita LTO que grava dezenas de terabytes no seu processo de backup, tá? Isso antes de compressão, né? Após compressão, esse número aumenta 2,5 vezes, pelo menos, tá? Então, o custo por terabyte para backup de fita é menor que o custo dos HDs, inclusive. Então, pessoal, estou encerrando, tá? Presta muita atenção nisso que eu vou falar. Grandes casas de produção de vídeo, produtoras de vídeo, usam LTO, canais de TV usam LTO. Pensa em empresas que são administradoras de planos de saúde, empresas do contexto de planos de saúde, LTO, gigantes de e-commerce, tá? LTO, gigantes de varejo, né? Lojas físicas, eu digo, que tem dezenas, centenas de lojas, backup em LTO, tá? E muitos outros perfis, é lógico, empresas grandes que têm compliance, toda uma política de backup elaborada, esse pessoal usa storages, NAS, backup na nuvem e LTO. Tá? E quando nós falamos de LTO, vocês vão lembrar, custo por gigabyte ou por terabyte menor do que dos hard drives, tá? Os drives que leem e gravam essas mídias, eles podem ler e gravar centenas de megabytes por segundo, centenas de megabytes, não necessariamente é um dispositivo lento, tá? Isso evoluiu muito com o tempo, as cabeças de leitura e gravação vão ficando mais e mais sofisticadas, as mídias, assim como aconteceu nos HDs, tá? Novos materiais, novos compostos com propriedades magnéticas novas, os dispositivos vão ficando mais inteligentes, tá? E quando nós falamos de backup de fita, eu acho que o mais importante para encerrarmos aqui o tópico, seguro, super seguro. Você faz o backup em fita, tira a fita do dispositivo e guarda essa fita num cofre, numa estrutura adequada, né? A promessa é que essas fitas, se armazenadas adequadamente, respeitando toda uma série de pontos, tá? Essas fitas podem durar décadas, né? 20 anos, dizem os fabricantes, até 30 anos, tá? Com esses dados preservados ali, indústria financeira, bancos têm centenas de drives gravando backup em fitas LTO. Tá? Na minha última passagem pela planta da Pandisk no Texas, tá? Ó, uma curiosidade interessante aqui, o especialista mais veterano que nós temos lá na operação da Pandisk no Texas, tá? Que é o Gary, né? O Gary Moore, que trabalha pelo menos há uns 40 anos, talvez mais, com LTO, entre outros equipamentos. Ele me sinalizou que a Amazon nos Estados Unidos, em uma das estruturas que ele conheceu, ela tinha 16 libraries. Os libraries, pessoal, para quem não está tão familiarizado, são máquinas maiores que aquelas geladeiras de 2 portas, tá? Com centenas de gavetas para fitas LTO em cada uma dessas libraries imensas. E elas recebem muitos drives, tá? Muitos drives, 12, 16 drives, até mais, para gravar essas fitas LTO. E aí dentro das libraries existem robôs, braços, né, robotizados, que manipulam essas fitas, guardam, buscam as fitas que têm os dados que você quer acessar. Tá? São equipamentos enormes que custam milhões, tá? São equipamentos que pedem um investimento aí significativo. A Amazon, em uma das estruturas que o Gary visitou e comentou, ela tinha 16 dessas libraries conectadas uma na outra. A capacidade total de armazenamento, Amazon, tá? Uma das estruturas da Amazon nos Estados Unidos. A capacidade total excedia 1 exabyte. 1 exabyte são 1024 petabytes. Estou falando de Amazon. Então, Amazon usa LTO. Né? Eu assisti alguns vídeos, né, que o pessoal sinaliza que a Amazon tem um serviço chamado Glacier, onde você grava o dado e a probabilidade de você voltar a acessá-lo é muito pequena, mas você não pode descartar aquele dado. Tá? Não pode descartar, você tem que preservar aquele dado, ou aqueles dados.
Então você contrata serviços como esses, em que você basicamente congela esses dados no LTO e guarda esses LTOs, né? Existem empresas especializadas aí para guardar essas fitas de tal forma que elas não degradem ao longo dos próximos 20, 30 anos, temperatura, umidade controlada, ambiente absolutamente controlado. Empresas muito grandes usam isso, data centers usam isso, LTO está super vivo, ele vai continuar evoluindo, existe roadmap, um plano que é público, documentação pública da IBM e do consórcio LTO Ultrium, que desenvolve esses padrões, tá? E esse pessoal todo sinaliza que existe um plano para até LTO 14. O que dá para comprar hoje é LTO 9, tá? O mais novo é 9. Tá? Você ainda deve encontrar equipamentos novos LTO 8, talvez, tá bem? E existe também a importância de reparar esses equipamentos. Eles são equipamentos que mesclam conjuntos mecânicos e eletrônicos. São dispositivos complexos. Tá? Fita magnética, tá bem? A Pandisk é uma das únicas, puxando a sardinha aqui um pouquinho, tá? É uma das 3 únicas empresas no mundo reconhecidas pela IBM, tá? Homologadas pela IBM, 3 no mundo. Pandisk é uma delas, para reparar equipamentos LTO. Tá? Pandisk tem um histórico fantástico de reparo, tá? Taxas de sucesso altíssimas no reparo de drives e libraries LTO. Tá? Tanto que, como eu disse, na minha última passagem pela planta dos Estados Unidos, no último dia que eu fiquei lá na planta, isso uns poucos meses atrás, estavam para entrar para reparo, tá? 150 e poucos drives da Amazon dos Estados Unidos, numa tacada só. Você imagina quantos drives a Amazon tem na estrutura dela para mandar 150 para screening e reparo numa única tacada. Tá bem? Então, só para lembrar aí que a Pandisk tem um histórico riquíssimo trabalhando com LTO, reparando esses equipamentos. Uma empresa especializada em reparo, LTO, muitíssimo vivo. Pessoal, 2h30 já, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Vocês me perdoem algum excesso aqui. Até muito recentemente, Osvaldo era uma pessoa paga para falar. Tá? Então, vocês imaginem aí como é difícil, né? Abordar tantos tópicos sem que a conversa fique enorme aqui. Mas eu espero que tenham ficado algumas referências, né? Fico na expectativa de que vão ficar algumas referências sobre HDs, os últimos avanços em HDs, SSDs, alguns avanços importantes em SSDs, formatos e tecnologias novas, e a questão dos LTOs, que estão super vivos, vão seguir evoluindo, são dispositivos muito interessantes, custo por terabyte, a questão da segurança, para lidar com ataques de ransomware, né, o sequestro de dados, fala-se de air gap, né, os dispositivos não estão disponíveis numa rede, ou os dados gravados nas fitas não estão disponíveis ali facilmente numa rede, você tira as fitas e guarda elas num cofre, né? Então backup offline, não tão exposto, até por conta do crescimento dos ataques de ransomware, essa nova acelerada de fita LTO, uma adoção que cresceu, né? Particularmente depois da pandemia, ou durante o período da pandemia e posteriormente para a LTO, tá? Entendo que essas referências vão ficar aí com vocês, tá? Bom, eu não vou retornar lá o PPT. Eu agradeço muitíssimo aí o tempo de todos vocês, tá? E deixa eu ver se eu coloco aqui no... Como é que eu chego aqui no chat? Minha nossa, stop sharing. Agora eu consigo chegar no chat. Só para colocar aqui o meu número de contato. Auri, coloca o seu número de contato aí também, Auri. E agradecer muitíssimo ao Wesley, a AATech, tá? A Auri, da Millennium Telecom. Tá bem? É isso. Muito obrigado mesmo. A palavra é sua aí, Wesley. Deixa eu colocar aqui, pedir para todo mundo aí, quem puder, abrir as câmeras. Eu ativei aqui para quem quiser abrir as câmeras, pode abrir, tá? Deixa eu ver.
Boa. Só para a gente fazer o registro aí, né? Para aquela velha foto que a gente bota no LinkedIn, bota nas nossas redes sociais, faz aquele negócio que valoriza, né, o nosso trabalho e nosso momento de dedicação. Ainda mais para quem está aí para o eixo de baixo, já vai dar 10 horas da noite, né? Então vale a pena a gente fazer esse registro, né? Cara, eu quero agradecer também a Auri por ter trazido vocês aí para conversar com a gente, Oswaldo. O quórum foi bom, quase que eu vi que teve um pico de 40 pessoas, né? Então foi um quórum bem interessante. Fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa. Senão a gente vai fazer um registro aqui, bater aquela fotografia, eu compartilho no grupo para todo mundo ter acesso. Alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa? Não, eu como integrante da polícia, eu queria agradecer a Auri, pessoa maravilhosa que a gente acabou conhecendo aí. Obrigado pelo espaço, Wesley e Auri. Obrigado mesmo. Imagina, conta com a gente. Esperamos vocês para fazer um evento presencial, né, Auri? Ó, olha que eu vou, hein? Venha. Todo mês a gente faz um evento presencial. Esse mês vai ser dia 21, no mês que vem vai ter dia 15, se não me engano. Sempre a gente faz esses eventos porque a gente sabe que o movimento abre Olha que legal. oportunidade para gerar negócio com os fabricantes, então a gente está querendo sempre estar fomentando isso. Quer falar alguma Legal. coisa? Olha, fica à vontade. É bom você falar que você está aqui em Manaus. A gente sabe que o pessoal amazonense ele gosta do contato pessoal. E depois a gente passa a palavra para o Ricardo. O Ricardo pediu a palavra. Pode falar, Ari. Gente, boa noite, gostaria de agradecer. É uma honra, né, de ter essa pessoa aí, Oswaldo, muito competente, muito educado e como meu amigo, gosto muito dele. Aí eu trouxe para ele compartilhar toda essa experiência que ele tem, né, um profissional ímpar. E eu conheci a Pandisc, eu fiquei apaixonada e assim... Oswaldo faz um convite para quem puder ir lá, porque é muito sério e é de um brasileiro, gente. Sem dúvida, empresa brasileira. Tá Conta aqui. um pouquinho, assim, rapidinho da história, porque é fantástico, os processos, é muito bem alinhado, é incrível. O nome é esse, incrível, gente. Eu convido vocês e aí o Oswaldo convida Legal. também, né, Oswaldo? Não, fica o convite. Passando por São Paulo, tá? Entre vocês aí, pessoal que para, não sei, visitar clientes, desenvolver projetos, participar de eventos, passando por São Paulo, tá? Se quiserem conhecer a planta lá em Guarulhos, tá? Vocês vão ficar muito impressionados, assim. É muito bem equipada. Como eu disse antes, processos super rígidos e trabalho muito sério. Certificações, é linda a planta, tá? Inclusive, assim, uma coisa, não tem ninguém da operação dos Estados Unidos aqui, né, Renan? Da operação da Pandisc nos Estados Unidos. O Eric dá risada lá em cima. O Eric, o Loias Euvald, é assim que pronuncia, né, Eric? O Loias, que está lá em cima, é o CEO, tá, da Pandisc. E o Vladimir Gatti, que está ali na câmera também, é o fundador, tá? Esse aí é o fundador, tá bom? E o Renan é do time comercial junto comigo, tá? E a planta brasileira é mais bem equipada que a planta dos Estados Unidos, tá? O que não significa que a planta dos Estados Unidos seja mal equipada, ela é muito bem equipada e ela é enorme. Mas a planta brasileira é mais bem equipada que a dos Estados Unidos. É impressionante. Vêm executivos da Dell visitar a operação quando eles passam aqui pelo Brasil. A planta é constantemente auditada por pessoal da IBM e de outros fabricantes. Tá? Os contratos que nós temos com os grandes fabricantes são contratos que foram fechados lá fora. Tá? São contratos que foram fechados nos Estados Unidos. Conversamos com fabricantes, conversando diretamente com chineses e por aí vai. Tá? É um tremendo de um trabalho. A empresa vai completar 34 anos agora em 25. E um pessoal muito sério, tá? Eu tô há menos de um ano na Pandisc, mas eu conhecia eles há 11 anos já. Se não fosse um trabalho super sério, tá? Um tremendo trabalho, para resumir, né, Oswaldo? Pelo amor de Deus, para de falar, Oswaldo. Eu não teria ido, tá? Eu não teria ido. Eu teria procurado outra opção quando o meu projeto lá na Seagate se encerrou, tá bem? Mas
É um belo trabalho, fica o convite aí para todos. Sem contar que é uma empresa premiadíssima, né? Muitos prêmios. Isso aí. Muito bom. O rapaz que pediu uma vez aí pode falar, fica à vontade. Acho que era o Ricardo. Primeiro, agradecer primeiramente, boa noite a todos, né? Aqui do Rio de Janeiro. Agradecer pela oportunidade, né? Eu estava vendo aqui detalhes de HD e eu sou da época da Prológica, né? Entendeu? Que o HD era enorme, você tinha que dar o HD até aí, Oswaldo. Você mas carregava continua. a mala e o outro carregava HD, porque não dava para carregar o HD, entendeu? Era enorme na época das carroças, né? Se for falar das carroças do Collor de Mello. E eu continuo ainda na área, sou um técnico de eletrônica, né? Técnico industrial em eletrônica, continuo na área, fazendo alguns trabalhos na área de TI também, alguns sistemazinhos. E montei em casa um servidor, né? Para fazer meus trabalhinhos, ficar aqui usando ele. Valeu a pena, gostei muito. Eu andei pegando muitas informações. Algumas coisas didáticas que foi passado pelo Oswaldo, né, que foi com informações, eu já salvei de arquivos aqui para mim reler. É importante, né? Você tem que voltar no conhecimento mesmo em casa, depois que passar pela palestra. Eu já peguei aqui sobre a sua Denko aqui. Eu botei aí no chat para vocês verem a mudança Você falou, faça a pesquisa. Eu fui fazer a pesquisa para encontrar, procurei, encontrei lá, entendeu? Interessante, mais um conhecimento para mim, né? Apesar de eu ser não sei se eu sou o mais velho do grupo, né? Mas eu ainda continuo estudando muito, tá? E não vou parar não, entendeu? Muito obrigado por tudo, pela oportunidade, certo? Excelente, perfeito. Eu que agradeço. Perfeito. Show de bola. Os contatos estão aí no chat, tá? Se alguém quiser dar um alô depois no WhatsApp e tal, não tem problema nenhum, tá? Só chamar, ok? E lembrando, algo muito importante, para eventualmente cotar, né, se vocês precisarem, né, um dos propósitos dessa conversa também é esse, né? Agradeço muitíssimo o Wesley por abrir essa janela, mas para aqueles de vocês que precisarem de serviços de reparo, de partes de servidores, LTO, switches, storages, tá? Essa é a missão da Pandisk. O nosso braço aí em Manaus é a Auri, tá? É a Auricélia Alves da Millennium Telecom. Millennium Telecom tem esse acordo conosco para coletar esses equipamentos, startar o processo de cotação, né? E eventualmente, né, mandar esses equipamentos para nós, para São Paulo. Tá bem? Porque nós sabemos que existe uma demanda, na certa, uma demanda tremenda em Manaus por serviços de reparo. Ok? Show de bola. Mais alguma coisa, gente? Senão a gente vai encerrando aqui, já tá tarde, né? O pessoal também tem que descansar. É isso. Time Pandisk, eu tô vendo que todo mundo tá em peso. Muito obrigado também por acreditar aí na Tec. A Tec tá sempre à disposição para estar contribuindo. A Áurea tem meu contato, vocês também têm meu contato. Precisar, pode chamar, tá bom? E obrigado a todo mundo que participou aí. Deixa eu fazer nosso print aqui para salvar e depois fazer aquele post no LinkedIn. Quem tiver com a câmera aberta aí, aproveita e dá aquele sorrisão. Deixa eu ver se eu pego, ficou bom. Wesley, Pode falar. queria só fazer uma última pergunta. Além desses equipamentos que você citou, vocês reparam, por exemplo, a PACE, outros tipos de equipamento, access points, da Ruco, Cisco, equipamentos assim também ou não? Podemos conversar. Nós temos time de engenharia, tá? E quando determinado produto, até aquele determinado equipamento, até aquele ponto não entrou ainda na Pandisk para reparo, nós desenvolvemos o reparo para aquele equipamento, que acontece com alguma frequência, né? De entrar equipamento novo, tá bem? Nós temos time de engenharia para isso. Ok, obrigado. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo. E contamos vocês para as próximas webinars e próximas atividades, beleza? Grande abraço. Valeu, gente. Boa noite. Até breve. Boa noite. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado.